Letícia. Juliane. Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu ver aqui, eu não consigo ver aqui, mas deve estar. Não. Não vai. Não sei porquê. Mas deve estar certinho. Lília. Boa noite. Juliane, me diga uma coisa, você, Letícia, que estão assistindo, vocês estão me vendo na minha página do Face? Oi, Lília. O Ivan, boa noite, Ivan. Eu acho que sim, ó, na minha aqui não tá vendo? Não vai, mas Mas por que? não sei, eu acredito que seja alguma coisa de conexão mesmo. Mas penso que está lá na sua página. Boa noite, Jana. Vai dando as boas noites aí, porque tem bastante gente. Então, vamos lá. A Letícia, a Juliane, a Lilian Cristina. Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. O Ivan Marques, Vera Bortolosso, Jana Nunes, a Masumi Tanaka tá por aqui também. Masumi, querida, Jana. Isso. Perde também. E a Jane já está com selo de compartilhador. E é isso aí, gente. Ó, vamos imitar aí o exemplo, né, da Jane. Compartilhar o link da live lá no seu perfil. Quanto mais você compartilha o link da live no seu perfil, mais pessoas podem acessar e assistir a live ao vivo junto com a gente. Ó, a Marta Andrade também está por aqui. Olá, a Marta. Branca. Branca, querida. Legal, pessoal. Faltam 2 minutos e meio para a gente começar. A Dalila lá de Colorado dando boa noite Prima, pra gente. boa noite, prima. Daniele Barzon também por aqui. A dona Hortência tá mandando um beijo para nós. Um beijo para a senhora, dona Hortência. Que bom tê-la por aqui também. Legal, gente. Você tá vendo pelo seu aí, né? Pelo meu. Já estamos com um número até grandinho já de participantes aqui na nossa live, mas é isso aí, gente. Enquanto não dá o horário, vamos fazer aquele trabalhinho, também marcar, né, os colegas nos comentários, dar uma boa noite de vocês pelos comentários também, pra gente poder visualizar todo mundo que tá por aqui. Legal. Ó, a Marcinha tá aqui, Marcinha Sartori. Boa noite, Marcinha. A Ana Bispo também. Um abraço, Ana. Eu não me arrisco a falar esse sobrenome da Ana aqui. Viu, Ana? Vamos ficar com Ana Bispo, que fica mais fácil. A Sueli. Sueli sempre Tioco. participa, sempre compartilha. Isso, a Solange Betasa Solange, também. sempre presente, Tá por né? aqui. Muito bom, pessoal, muito bom. O Ivan tá dizendo que o assunto de hoje é muito interessante. Vai Verdade. ser legal, vai ser legal, sim. É um assunto interessante porque faz parte da nossa vida, né? A gente precisa entender esse tipo de sentimento. O nosso objetivo vai ser mostrar isso com alguns detalhes para que a gente entenda, né? O que a raiva faz com a gente, qual o objetivo evolutivo da raiva. Então vai ser bem legal. A Ana tá dando risada aqui, né, do fato de eu não querer me arriscar a pronunciar o sobrenome dela. E a Daniele Barzon disse que tá ficando com raiva, porque não começa logo. Já vai começar, né? Ó, já vamos aproveitar a live, né, que é sobre raiva, para ir treinando a paciência, né? É isso aí. Muito legal. Já tem 29 pessoas assistindo, 28. Isso aí, legal. A gente espera que esse número aumente bastante. Nós já estamos na hora. Já podemos Se quiser começar. Pessoal, só me respondam. Vocês estão me vendo pelo meu perfil do Face?
Porque às vezes eu não consigo botar no meu perfil, fica só no perfil da Érica. Então vocês estão vendo no meu perfil do Face, a live? Alguém me responda, por favor, aí. Mas eu acho que sim. Provavelmente, né? Mas é estranho você não conseguir. Pois é. Eu vou pôr no 4G aqui pra ver se eu consigo. A Juliane disse que sim. Então tá tudo certo. Também. Então tá bom, gente. Então acho que nós podemos começar, né? 25 pessoas assistindo e isso vai aumentando. 27 agora, 28. Legal, gente. Todo mundo diz que está vendo pelo perfil. Legal. Maravilha, gente. Maravilha. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre raiva. E por que nós escolhemos esse assunto? É porque é um sentimento que está aflorando na nossa população, né? A gente vive num país dividido, um país de ideias radicais, de um lado ou de outro, e isso produz raiva, né? As pessoas têm expressado muita raiva, as pessoas têm estragado relacionamentos por causa de ideias divergentes, coisas realmente muito tristes, né? Então, e a raiva é algo presente nessa extremalização das ideias, que é uma realidade não só no Brasil, né? Eu acho que a gente vive essa extremalização de ideias sociopolítico-culturais no mundo todo, mas no Brasil em especial é aqui que interessa pra gente. Então falar sobre raiva, sobre um sentimento que está aflorando nas pessoas é muito interessante, é muito importante a gente entender o que é raiva, por que nós sentimos, qual o papel da raiva na evolução humana, quais são as consequências da raiva, principalmente da raiva crônica, né? Bom, como neurologista, para eu falar para vocês de raiva, eu preciso descrever um pouquinho o tal do sistema límbico, que é uma estrutura que fica abaixo do córtex, é uma estrutura muito antiga na evolução dos seres vivos e que tem uma relação com as emoções, tá? Então, quando a gente fala de sistema relacionado à raiva, a gente tem que falar da amígdala cerebral. Eu vou mostrar uma figura para vocês aqui, mas quando a gente estiver falando de raiva, vamos tentar aqui improvisar, tá? Aqui vocês estão vendo um cérebro, né? Isso aqui é a amígdala cerebral. É uma estrutura que fica lá no fundo, lá no extremo do lobo temporal. E essa parte verde aqui é o lobo frontal, é o córtex pré-frontal. Então, quando a gente estiver falando de raiva, a gente vai ficar falando desse circuito aqui. Amígdala, córtex pré-frontal, tá? Então, é uma imagem interessante para vocês terem uma ideia. Porque eu vou ficar falando muito dessas duas estruturas. Vou ficar falando, então, da amígdala, que é essa coisinha aqui, e do córtex pré-frontal, que é essa área maior, tá bom? Então, aí vocês vão memorizar, para vocês irem aprendendo neuroanatomia também. Legal. Bom, então, o que essas duas estruturas têm a ver com a raiva? Então, sempre que a gente tem raiva, a área estrutural cerebral que fica hiperativa é a amígdala cerebral, aquela área pequenininha. Então ela fica hiperativa, com uma atividade elétrica muito intensa. E ela armazena a nossa raiva, né? Principalmente aquela raiva aguda. E quando a gente tem essa raiva, que geralmente é instintivo, né? Quando a gente é contrariado, quando a gente tem os nossos objetivos
dando errado, a gente não chega num objetivo por causa de um determinado acontecimento, porque a gente é humilhado em algum momento, ou porque a gente é agredido de alguma forma, a amígdala fica hiperativa e vem aquela sensação de raiva, né, que é uma sensação energizante. A sensação da raiva, ela faz a gente liberar muita coisa que estimula. Então, a raiva, a amígdala, ela faz a gente liberar adrenalina, noradrenalina, né? A frequência cardíaca aumenta, a gente fica com uma força a mais. Então, a sensação de raiva, ela é uma sensação energizante. E, bom, aí da amígdala, daquela área que está hiperativa, né, e que está relacionada com a sensação de raiva, a gente tem uma via neuronal, uma via que se conecta com aquela área verde maior que eu mostrei para vocês, que é o córtex pré-frontal. Então, tem uma ligação. Raiva, amígdala ativada, ela manda impulso para o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, que é uma estrutura mais elaborada, uma estrutura mais recente na escala evolutiva, ali naquela área a gente vai avaliar essa raiva. Então, quando a gente tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido, bem amadurecido, a gente consegue avaliar aquela sensação de raiva, né? Então, tem duas situações possíveis. Ou você vai se entregar totalmente à raiva e vai ficar cego de raiva e não vai avaliar a situação, e geralmente vai reagir com algum tipo de fúria, de violência. Ou você recebe aquela informação no seu córtex pré-frontal e você vai usar o seu amadurecimento cerebral, vai utilizar uma calma que você já tem maturidade suficiente para ter, e você vai avaliar aquela sensação de raiva, você vai elaborar aquilo ali antes de emitir sua resposta. Bom, o que quer dizer isso? Nós temos que lembrar que a amígdala cerebral é uma estrutura arcaica, né? Uma estrutura primitiva. É uma estrutura presente nas escalas filogenéticas inferiores, né? Nos animais, por exemplo. E o córtex pré-frontal é uma estrutura mais recente na evolução, né? É uma coisa... É uma estrutura mais desenvolvida, que teoricamente nos faz sermos humanos. Então, o indivíduo que tem um córtex pré-frontal, que é a área mais nobre, bem desenvolvido, ele vai receber esse impulso de raiva e ele vai conseguir respirar, contar até 10 e depois ele vai emitir a sua resposta. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais desenvolvido um cérebro for, menor a chance da raiva tomar conta das respostas. Quanto mais desenvolvido for um cérebro, menor a chance de reagir com violência. Então, quem tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido, ele vai ter raiva, porque todos nós podemos ter raiva a qualquer momento. Mas quando ele recebe esses impulsos de raiva da amígdala para o córtex pré-frontal, ele vai conseguir parar, respirar, avaliar a sua própria sensação e vai emitir uma resposta, que geralmente não vai ser uma resposta de ira ou de violência, certo? Então, raiva todos nós podemos ter, todos nós temos num momento ou outro. Agora, a maneira como a gente responde à raiva é que é uma característica individual e que pode ser característica de cérebro bem desenvolvido. O nosso cérebro difere do cérebro de um urso raivoso, por exemplo. Por quê? Porque o urso raivoso ele tem a amígdala, essa amígdala fica hiperativa e ele não tem córtex pré-frontal desenvolvido para poder avaliar a raiva, ele já ataca, né? Ele já ataca. Então, quando a gente vê um ser humano voltado para a violência,
esse ser humano, infelizmente, ele não tem um cérebro desenvolvido, né? Então, ser valentão, ser machão, ser briguento, que, né, na escala evolutiva a gente poderia dizer que era um indivíduo que tinha mais chance porque ele amedrontava, ele conseguia mais comida, ele conseguia mais parceiras sexuais, enfim. Na evolução isso era uma verdade. Hoje, quando você vê um valentão, na verdade ele tem um cérebro menos desenvolvido. Ele é um indivíduo inferiorizado em termos de arquitetura cerebral, em termos de elaboração de função do córtex pré-frontal. Tá? Então, o valentão, o indivíduo que se volta para a violência, o indivíduo que agride, ele, na verdade, tem um cérebro não desenvolvido. Isso é óbvio. Tá? A gente vai falar de outras coisas, daquelas pessoas com pavio curto, se isso é possível mudar, como é possível mudar, como é possível se desenvolver. Mas eu espero que vocês tenham entendido direitinho essa parte, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando. Eu vi alguém falando de TPM, aí depois eu vou explicar o que acontece na TPM, aumentando a raiva. A gente vai falar da parte hormonal interferindo na raiva, que é muito interessante também. Bom, a crise de raiva, então, ela vai resultar de um desbalanço entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Tá? Então, às vezes, o indivíduo tem uma amígdala que está hiperativa e tem um córtex pré-frontal mal elaborado, com tendência à violência, e ele vai, então, agir com atitudes extremas. Tá? Vamos ver o que mais... Então, o córtex pré-frontal ele vai controlar as respostas. Se você foi agredido de alguma forma, foi humilhado de alguma forma, e você tem uma raiva enorme, essa raiva lá da sua amígdala cerebral, ela vai mandar impulso, chega no seu córtex pré-frontal. Se você tiver um córtex pré-frontal bem desenvolvido, você vai respirar, você vai contar até 10, e aí você vai elaborar a resposta, que pode ser uma argumentação verbal, pode ser um silêncio, ou pode ser uma agressividade extrema. Você vai elaborar. A agressividade extrema significa que seu córtex pré-frontal falhou. Ele não controlou o impulso primitivo. O que, nesse momento, está nos aproximando de um animal que não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido. Tá? Vamos ver o que mais. Então, em termos de preservação de espécie, a raiva ela foi importante, né, ao longo da vida. E a raiva em pequenas quantidades, ela ainda é importante. Né? Ter raiva de alguma coisa, às vezes, é a mola propulsora para que a gente faça alguma mudança na vida, para que a gente tome alguma atitude, obviamente, racional para melhorar as coisas. Então, a raiva em pequena quantidade, ela é importante para que a gente se mantenha como espécie. Agora, a raiva excessiva e não controlada, ou a raiva crônica, essas são, sim, eu diria que uma amostra de desequilíbrio emocional, desequilíbrio que pode, às vezes, resultar em atitudes extremas. Tá? Felizmente, a maioria das vezes, estatisticamente falando, a raiva não leva à violência. Na maior parte das vezes, as pessoas conseguem se controlar e acabam não ficando violentos. Tá certo? Meu amor, mais alguns boa noites. Vamos lá, porque depois nós vamos para uma hora interessantíssima agora. Sim, tem bastante gente. Deixa eu voltar aqui para mandar um abraço para todo mundo que está aqui com a gente, com certeza, né? A Catarina Miyuki também está dando boa noite. A Giovana Zendrini está com a gente. Giovana, querida. A Giovana é aluna de medicina. Da PUC, aluna brilhante, muito querida. Que legal tê-la por aqui, viu, Giovana? Quem mais está por aqui é a Tânia Scarpim Machado. Tânia, querida, motoqueira também. Ela viaja para muito longe de moto. Muito querida. Que legal. A Marta Andrade também. Marta, a
A Vera Bortoloso Garcia está com a Vera, gente. abraço. A Aline Ribeiro de Souza. Aline, abraço. A Jaqueline Negrete está por aqui também. Querida, que legal. Deixa eu ver quem mais. A Maria Antônia Pedroso. Maria Antônia. Isso, abraço, Regina Takashima. Regina, Deixa eu abraço. ver quem mais aqui, ó. A Gisele Ferrari Del Vecchio. Gisele, O Valdecir e a abraço. Elisângela também Opa, estão aqui com a casal gente. querido, obrigado. Vamos ver, olha, a Rose e o Cláudio também estão amigos assistindo. queridos, Um beijo para abraço. vocês, saudades, viu? A minha irmã também está por Oi, aqui, a Viviane, Viviane, toda a abraço. família, né? O cunhado, Carlinhos, Davi. abração para vocês. A Maristela Scarpellini está dando boa noite pra gente. Oi, Também. Maristela, abraço. Creuza Peracini. Sim, Cleusa querida, É. abraço. A Neuza Balduino está por aqui Neuza, também. sempre presente. Ó, a Samara Rosenberg, Samara, inclusive, querida. ela tá mandando fazendo um comentário e falando a respeito de um filósofo chamado Renato Nogueira, né? E ela diz assim que ele é incrível e ele fala que a raiva é necessária nas relações porque estabelece limites. Quando sentimos raiva de alguém, dizemos para ela que a partir dali já houve avanço do que é aceitável. Perfeito. Segundo ele, a raiva é necessária para as relações humanas e para o amor. Aí ela fala o nome do livro, que se chama Por que Amamos. Legal. Muito bacana. Sim, a raiva em quantidades adequadas, ela é uma mola propulsora para limites, para mudanças, né? Samara é uma jornalista brilhante. Comentário muito bem-vindo Ela por muito aqui, querida. né? Um abraço. Ó, a Rosângela Calisto Oi, tá por aqui Rosângela, também, legal. dando boa noite pra gente, falando que essa live tem contribuído muito para o conhecimento geral da nação, né? Obrigado, que legal. Ó, e o Antônio Garcês, o Neto, O né? Neto, Tá por aqui também, inclusive Abraço, o Neto fez um comentário ali falando do córtex dele, Sim, córtex que deve ser enorme. Sim, mas o Neto é um exemplo de alguém que tem um equilíbrio cerebral interessante, né? A gente vê o Neto sempre indo pelo caminho do meio. É um indivíduo que é mais apaziguador, que é um indivíduo que jamais se voltaria para a violência. Conheço bem. É verdade. Ó, o Adão e a Mila também estão por aqui. E a Margarete Malafaia. Ó, o Cidinho Preto está dizendo assim: boa noite, guerreiro. Estamos aqui assistindo você. Um grande abraço, artilheiro. Cidinho foi um grande jogador de futebol, ainda joga muito. Foi um profissional de alto nível, um cara espetacular que criou uma família admirável. Pai do grande Batistuta, que é um baita jogador de futebol. Cidinho, que honra você estar assistindo a nossa live, viu? Grande abraço para você, para a esposa, que legal, abração. A minha mãe tá por aqui também. Oi, dona Dica, abraço. Fátima Ortiz, olha, só tem muita gente, meu amor, Eliane Valério, deixa eu ver quem mais, ó. A Inês Nones, minha amiga de Labuta, beijo, saudade de você, viu, Inês? Que legal. A gente continua, Marta Rufino, deixa eu ver se eu consigo, a Sebastiana Nares. Tiana, abraço. Isso, deixa eu ver. A Anice, que é uma pessoa muito querida também, minha paciente há muito tempo. Anice Paula Nunes. A Lohane Teixeira está por aqui, a Branca Martins, Alexandre Cavalcante. Sim, o doutor Alexandre, médico de altíssimo nível. Que legal. Larissa Bessa, meu amor, Larissa, muita gente. Uma médica fantástica também. O Marcelo Gino, que está sempre por aqui. Marcelo, meu amigo lá de Colorado. Isso, Elisângela Bueno, Sara Pedrigo. Meu amor, é muita gente assistindo. Quanta honra, viu? E já tem algumas perguntas por aqui, eu já vou anotando, tá? A Rosana Santos também está por aqui. Beijo para você. Agora sim, meu amor, pode continuar. Gente, então tá. Então a gente vai falar aqui do descontrole total, da mudança, né? Aquelas pessoas que por algum motivo elas passam a perder o controle, ficarem cegas de raiva. Então vocês vão entender como isso tem muito a ver com a função cerebral. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de um caso que aconteceu em 1848, de um funcionário que fazia, funcionário de uma ferrovia. Na verdade, ele fazia construção e reparo de estradas de ferro norte-americanas, isso no século XIX. Em 1848, ele sofreu um acidente grave. Então, ele
mexia com explosivo e ele batia com uma barra de ferro no explosivo e essa barra voltou para ele, entrou pela face e saiu pelo cérebro. Era uma barra enorme. Esse indivíduo se chamava Phineas Gage e o caso dele está presente em todos os livros de neuropsicologia. Inclusive no meu segundo livro eu conto a história dele de forma mais detalhada. Aqui a gente tem uma imagem representando o que aconteceu com ele. Ó, essa parte vermelha, então, a barra de ferro que entrou e saiu pela caixa craniana, tá? Bom, quando isso aconteceu e as pessoas chegaram até ele deitado com aquela barra de ferro atravessada na cabeça, as pessoas acharam que ele tivesse morrido. Mas, para surpresa de todo mundo, Phineas Gage se levantou e perguntou o que tinha acontecido com aquela baita barra de ferro na cabeça. Então chamaram um médico, o médico veio, viu aquilo, achou que aquilo fosse um verdadeiro milagre, o levou até um estaleiro, porque não tinha hospital nas proximidades, tirou aquele ferro, né, da forma mais rústica possível, e Phineas Gage levantou e continuou andando. Ele perdeu a visão, né, porque ali acabou fazendo uma lesão dos nervos oculomotores. Phineas Gage saiu quase que inteiro de uma situação que era para ter matado. Bom, Phineas Gage até então ele tinha uma característica. Ele era um cara extremamente respeitado. Ele era o funcionário mais respeitado ali daquela área, era um indivíduo extremamente responsável e ele era famoso por ser sempre muito educado. Inclusive, na presença das damas da época, ele era um indivíduo extremamente cavalheiro. Era um indivíduo que tinha um cuidado muito grande com as suas finanças, porque ele tinha filhos. Era um indivíduo realmente provedor, pai de família exemplar. Bom, tudo bem, felizmente Phineas Gage não morreu. Mas aí começaram a notar, Phineas Gage voltou a trabalhar na mesma função. E ele começou a fazer as coisas muito erradas, então ele não tinha responsabilidade, ele não tomava os cuidados necessários. E uma coisa muito interessante é que Phineas Gage, que nunca tinha se voltado para a violência, ele começou a ficar violento. Ele começou a ficar violento e eram 2, 3 palavras de discussão, ele já ia para os finalmente, ele já ia para as vias de fato. E ele acabou perdendo o emprego. Phineas Gage, então, foi procurar outro emprego, mas ele começou, então, a jogar cartas e começou a perder muito dinheiro. E ele começou a perder tudo que ele tinha. E ele começou a ficar violento em casa. Qualquer discussão com a esposa ou com os filhos terminava em agressão. Então, os amigos e a família diziam que Phineas Gage não era mais Phineas Gage. Ele tinha se transformado numa outra pessoa. O que aconteceu com Phineas Gage? Então, esse caso ele foi muito estudado, né? E hoje a gente sabe que aquela barra de ferro não pegou nenhuma área vital, não tirou a força motora de Phineas Gage, mas tirou uma função importante do córtex pré-frontal. Com aquela lesão, ele perdeu a capacidade de conter a sua impulsividade, então ele ficou mais agressivo. O lobo frontal é muito importante para a gente fazer o planejamento, para a gente controlar os impulsos. E ele perdeu tudo isso. Então ele mudou, de repente ele ficou outra pessoa. Phineas Gage depois ele se separou da esposa, ele não conseguia parar em emprego nenhum. No final ele acabou morrendo em um pensionato, ele morava sozinho em um pensionato e ele morreu. Então é um caso assim muito emblemático que mostra que a nossa boa estrutura emocional, a nossa formação de caráter depende muito da nossa estrutura cerebral. No dia a dia, como neurologista, já há 24 anos, não, 27 anos como neurologista, eu já vi muitos casos de mudança de comportamento em algumas pessoas por lesão cerebral.
Eu já vi pessoas que eram muito calmas, depois por causa de um tumor se tornaram mais agressivas, ou pessoas que tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento, aí faz uma isquemia cerebral, fica apático, fica calmo e melhora o relacionamento com a família e com os amigos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que o nosso comportamento, o nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso caráter, depende de uma boa estrutura e uma boa função cerebral. Isso é uma coisa muito importante, porque se nós sofrermos alguma lesão cerebral, a gente pode mudar tão radicalmente a ponto de não sermos mais nós mesmos. A gente pode virar uma outra pessoa com outro tipo de comportamento. Então esse caso do Phineas Gage é muito interessante. Eu queria mostrar para vocês para que vocês entendam que a estrutura cerebral e a função cerebral adequada é fundamental para que a gente seja a gente mesmo, tá? A Elsa Moura tá lembrando que leu realmente essa história no seu livro. Ela disse aqui, eu lembro, eu li no seu livro. Legal. Então, aí tem lá, as pessoas de pavio curto. Então, eu estava vendo um estudo da doutora Molly Crockett, que é da Universidade de Zurique, na Suíça, e ela ela estuda isso há muito tempo, sobre a parte genética. Então, alguns genes podem predispor o indivíduo a ter uma raiva muito maior, com uma amígdala hiperativa, a ponto de o córtex pré-frontal não segurar as crises de raiva. Então, a genética é um detalhe que é importante para a raiva. Mas, como eu já disse outras vezes, genética não é destino. A gente pode ter uma tendência a ter o pavio curto, mas a gente pode evoluir. A gente pode começar a entender esse mecanismo todo e começar a utilizar mais nosso córtex pré-frontal. Nos momentos de raiva, a gente não vai agir instantaneamente e instintivamente. A gente vai elaborar, a gente vai entender aquela raiva, a gente vai ter um tempo para emitir uma resposta. Então, não é porque existe uma tendência genética que a gente não possa controlar o nosso pavio curto. É uma questão de inteligência emocional para a gente mudar, para a gente começar a avaliar, entender no momento da raiva, olhar como se você estivesse de fora, entender essa raiva, prestar atenção nas sensações que você está tendo, esperar um pouco para aí poder emitir sua resposta, que jamais deverá ser com violência. Bom, então essa parte genética é um fator. Aí nós vamos falar de uma coisa, vai ficando mais interessante ainda. Os neurotransmissores, que nós já falamos em muitas lives, eu acho que a maior parte de vocês já tem noção disso. Mas o cérebro ele funciona por atividade elétrica, é transmissão de impulso nervoso de um neurônio para outro. E essa transmissão depende muito dos neurotransmissores, que são substâncias que são liberadas entre um neurônio e outro. Essas substâncias são fundamentais para a gente ter uma via funcionando bem ou uma via que não funcione bem. Então aí entra a serotonina, dopamina, noradrenalina, mas tem dois que são muito importantes, relacionados ao circuito da raiva, que são a serotonina e a dopamina. A adrenalina também, mas a adrenalina é aquela que você libera já na fase aguda, de forma mais elaborada, naquela via que eu mostrei, da amígdala para o córtex pré-frontal. É muito importante um equilíbrio de serotonina e de dopamina. Bom, as flutuações nos níveis de serotonina no organismo predispõem a gente a uma chance maior de raiva. É uma chance maior de ter a amígdala hiperativada e o córtex pré-frontal não segurar e a gente agir de forma impulsiva. O que faz flutuar esses níveis de neurotransmissores? Então, fome. Quando a gente está com fome, a gente tende a ficar mais irritável. Sono. Então, quando a gente tem uma noite mal dormida, essa privação de sono nos predispõe a ter raiva com resposta mais violenta. Por quê? Porque essa privação de sono reduziu o nosso nível de serotonina. Vamos ver o que mais que tinha.
cansaço físico também, pode deixar a gente mais irritado. Basicamente são esses, né? Então fome, sono, um cansaço físico excessivo. Isso pode deixar a gente mais irritado por causa dessa oscilação do neurotransmissor. Então, quando você está discutindo com alguém com fome, é melhor você ir devagar, porque essa pessoa tem uma chance maior de ser agressiva, de exteriorizar a sua raiva, tá bom? Aí tem um estudo muito interessante na Universidade de Cambridge, que mostrou o seguinte, que as pessoas que já têm aquela tendência genética que eu falei para vocês, e são submetidas a essas condições em que tem uma queda da serotonina, essas pessoas elas ficam muito mais agressivas. Então, se o indivíduo já tem pavio curto e ainda não dormiu bem, a chance dele explodir é muito maior, porque ele perdeu mais serotonina, teve uma destruição maior de neurotransmissor no cérebro e ele tende a ficar mais por conta da amígdala cerebral, ou seja, ele vai ter a explosão de raiva, né? É aquela expressão lá, cego de raiva, que é quando a sua amígdala fica hiperativa porque o indivíduo te fechou no trânsito e você nem pensa, você já abre a porta e já vai lá agredindo, né? Então, muitos crimes acontecem assim, né? Porque fica cego de raiva. Então, é aquele momento em que só a amígdala funciona. O córtex pré-frontal perdeu a chance de te acalmar. Então você precisa, né? O córtex pré-frontal é você precisa ter essa noção. Bom, uma coisa muito interessante também são a parte hormonal relacionada à raiva. Então a testosterona, que é um hormônio que predomina no homem, ela aumenta sim a chance de agressividade. Os homens são mais agressivos, né? Por um motivo menor, os homens podem realmente não conter sua raiva e irem para a agressividade. Então, testosterona é um hormônio que faz com que o homem seja mais agressivo do que a mulher. Em termos de evolução, isso faz sentido, porque o homem era quem protegia. Se a gente imaginar o homem das cavernas, ele tinha que caçar e para isso ele precisava de uma agressividade muito grande. E ele precisava proteger a sua companheira e a sua prole. E para isso, muitas vezes, ele precisava realmente ser violento, né? Hoje isso não faz mais muito sentido. A violência extrema, ela já não tem mais sentido, né? A gente pode proteger a prole, a gente pode prover a família sem a violência, obviamente, tá? Mas muitos homens ainda vivem como se tivesse o cérebro dos homens da caverna, como, por exemplo, agredindo mulheres, né? Bom, então a testosterona é um detalhe importante. Aí vem a tensão pré-menstrual. Olha só que interessante. O que acontece quando as mulheres vão ter a menstruação? Então, a gente sabe que as mulheres têm um nível constante ali de estrogênio e quando chega perto da menstruação, o que acontece é que o nível de estrogênio cai. Esse nível de estrogênio cai para quê? Para que a parede do útero, né, a parede endometrial, se descame e saia. Então, isso é a menstruação. Acontece que quando esse estrogênio baixa, o nível de serotonina no cérebro também baixa. Baixa de estrogênio faz com que a serotonina do cérebro da mulher seja degradado mais rapidamente. Então precisa de um turnover maior de serotonina e aí não dá conta. E aí o que acontece? A pessoa fica mais irritada. Então a mulher perde a capacidade de estabilidade daquela transmissão da amígdala cerebral para o córtex pré-frontal. Então ela fica muito à mercê da função da amígdala. Então ela fica mais irritável, ela fica mais brava, fica com uma tendência à agressividade maior. Isso não é igual para todas as mulheres, né? Tem algumas que sofrem praticamente nada com isso e algumas que sofrem demais, que têm uma instabilidade de humor muito grande, né? Isso não é por maldade, não é por problema de caráter, na verdade é algo fisiológico. Felizmente a gente tem como tratar e melhorar essa situação,
Mas é interessante, por isso que na tensão pré-menstrual as mulheres ficam mais irritadas, mais nervosas e com uma tendência maior à agressividade. Bom, com isso você respondeu a pergunta da Juliane Lobo. Sim, ela que queria Juliane, saber né? sobre a TPM. Bom, aí mais outro detalhe interessante é o seguinte, as crianças e adolescentes, elas têm um córtex pré-frontal menos desenvolvido. E a amígdala já é desenvolvida. Então, as crianças e os adolescentes têm uma tendência à agressividade pela raiva muito maior. Né? Por quê? Porque não tem o córtex pré-frontal desenvolvido. Isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo da vida. E quando é que esse córtex pré-frontal fica realmente maduro? Aos 30 anos, por volta dos 30 anos. Antes dos 30 anos, a gente ainda está se desenvolvendo em termos de estrutura cerebral, de função cerebral. Tá? Então, por isso que os adolescentes e as crianças tendem a ser mais irritáveis e mais facilmente eles vão para a agressividade. Conforme a gente vai ficando mais maduro, a possibilidade de agirmos com violência vai diminuindo, porque o nosso córtex pré-frontal ele vai ficando mais desenvolvido e a gente consegue administrar melhor as situações de raiva. Todo mundo pode ter um dia de fúria, né? Todo mundo pode ter, todo mundo está sujeito a isso. Então vai depender de circunstâncias que exacerbem muito a função da amígdala cerebral e que o nosso córtex pré-frontal não consegue controlar. Aí eu estava lendo que no século XVIII isso era visto como loucura temporária. Veja bem, loucura temporária. Hoje é visto como uma emoção que precisa ser gerenciada e algumas vezes tratada. Né? Antigamente, eu diria que antes da década de 70, de 80, existiam muitos trabalhos que tentavam mostrar que era melhor você extravasar a raiva. No momento em que tiver com raiva, extravasa a sua raiva. Né? Vai brigar, agrida e tal. Hoje, conhecendo bem a função cerebral, a estrutura cerebral, com esses métodos de imagem, que são métodos de imagem funcional, a gente sabe que não é assim. Né? Você exteriorizar a raiva, você agir com violência ou agredindo o outro, isso não vai melhorar em nada a sua situação e ainda vai piorar tudo, porque aí você vai disseminar essa raiva. Que resposta você vai ter quando você age demonstrando raiva? Obviamente vai vir raiva de lá para cá. Né? Assim como quando você age com educação, com tranquilidade, com calma, com racionalidade, a chance de você receber uma resposta educada é muito maior. Né? E é claro, se você agir com raiva, mostrando raiva, você vai receber raiva. Isso vira um círculo vicioso que só vai fazer mal. Né? A raiva crônica, aquela raiva em que as pessoas ficam remoendo coisas ruins, essa é a pior. Né? Essa já não é mais a raiva aguda, essa é a raiva crônica, é a pessoa que passou por um negócio que a deixou muito triste e com raiva. E ela não elabora e não termina aquele sentimento, ela continua com raiva. Ela lembra daquilo ali e tem raiva com muita frequência. Às vezes, passados anos, ela ainda está tendo raiva daquela situação. Essa é a pior situação para o organismo, né? Porque aí a gente entra naquele mecanismo que nós já mostramos em lives anteriores, que é o mecanismo do estresse crônico. O indivíduo com raiva crônica ele vai ficar mais triste, e aí ele vai produzir bastante cortisol. Aquele cortisol que vai alterar completamente o organismo, que vai aumentar a chance dele ter depressão, ansiedade, dele ter doença autoimune, dele ter câncer, dele ter declínio cognitivo e etc. Né? Então, a pior raiva é essa. Né? A raiva aguda, ela pode fazer um estrago também. Quando você está com muita raiva, pela liberação de muita adrenalina e noradrenalina, você tem um aumento de frequência cardíaca, né? Você dilata suas pupilas, né? Você aumenta a sua pressão arterial, você respira mais rápido. E às vezes essa crise é tão intensa, você libera tanta adrenalina, tanta noradrenalina, que você pode fazer uma vasoconstricção de uma artéria coronariana, por exemplo, fazer um infarto.
ou você pode fazer uma vasoconstricção de uma artéria cerebral e ter um derrame, ou você pode ter uma arritmia cardíaca intensa e morrer, né? É possível morrer de raiva. Aquele termo morrer de raiva, ele não é um termo que vem do nada, é possível sim morrer de raiva. Então a raiva aguda, ela é ruim, né? Essa raiva excessiva. A raiva crônica é catastrófica. E a raiva eventual e bem controlada, ela pode trazer até benefícios em termos de indução de atitudes. Tá certo? Bom, deve ter bastante pergunta, né, meu amor? Nossa! Tá bom, eu vou só terminar, depois nós vamos só para as perguntas. Então, eu vou falar de uma coisa muito interessante aqui, a fúria coletiva. A fúria coletiva, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, um motorista de ônibus, o seu Edmilson, lá em São Paulo, talvez alguém vá lembrar dessa história, ele estava dirigindo o seu ônibus, já era noite, e ele passou mal. Ele passou mal, provavelmente teve uma síncope, uma perda da consciência, e aí ele desmaiou ali, o ônibus dele desviou e foi pegando uns carros e tal. E aí ele parou. Quando ele parou, ele já estava sendo espancado. As pessoas que estavam voltando do trabalho, cansados, com raiva, né? Ainda mais num país como o nosso, né? As pessoas que estavam voltando ali, ganhando pouco, tendo dificuldades as mais diversas que a gente sabe, as pessoas ficaram com muita raiva. E eles não quiseram saber o porquê que aquilo aconteceu. Alguém agrediu e os outros foram agredindo. Né? Alguém provavelmente disse, esse cara tá bêbado, esse cara usou droga, sei lá, e começaram a bater. Inclusive um bateu nele com extintor de incêndio. Ele morreu. E quando a polícia foi fazer uma investigação daquelas pessoas que participaram daquele linchamento, eles viram que ali não tinha bandidos. Eram pessoas trabalhadoras, pais e mães de família. Então, o que levou aquelas pessoas a agirem com aquela raiva toda, né? Então, essa é a fúria coletiva. E aí, por que isso acontece? Teoricamente, tem dois motivos, né? Um motivo, isso é uma teoria neuropsicológica. Um motivo é porque a gente, quando está em grupo, num grupo grande, e vê agredindo um grupo menor ou uma pessoa só, ou depredando, quebrando as coisas, a gente tem aquela sensação de segurança. A gente está no meio de um monte de gente, a gente fica corajoso, porque a gente não vê risco de resposta violenta. Então, se a gente não usar nosso córtex pré-frontal, não elaborar aquela situação e ficar só por conta da nossa raiva, a gente segue o exemplo dos outros. Eu não estou falando, eu não estou me excluindo, isso pode valer para qualquer pessoa. Dependendo da circunstância, a gente vai participar do linchamento. É uma atitude nada inteligente, é uma atitude primitiva, mas possível. Né? Então, na verdade, você fica agressivo porque você está no grupo. O grupo é agressivo, você fica agressivo também. E a outra teoria é a imitação. Né? Quando você vê as pessoas do seu grupo agredindo alguém, você instantaneamente, sem nem sequer avaliar as suas sensações, você imita. Então todo mundo tem raiva ali daquele cara porque ele tem uma característica que o nosso grupo não gosta. Estão batendo nele, eu vou e bato também. Então isso é imitação. Na neuropsicologia isso é chamado de comportamento típico de manada. Olha só, né? Algo bem animalesco, mas isso é possível. Né? Então você está numa manifestação lá, né? Defendendo o lado A ou B, de repente começa uma briga porque você viu uma pessoa que é do outro lado ali, todo mundo batendo. Veja bem, agora com a cabeça fria aqui atrás, né? Eu posso dizer, vocês podem dizer, não, eu jamais faria isso. Mas, dependendo da circunstância, todos podem fazer. A não ser que tenhamos um córtex pré-frontal muito elaborado, a ponto de entendermos aquela raiva, aquela situação, e não participar de algo, tentar impedir isso. Mas eu diria para você que, infelizmente,
isso ainda é a minoria da população, tá? Então é o comportamento típico de manada. E eu vi um estudo muito interessante também de uma pesquisadora da Universidade Católica de Pelotas, a doutora Raquel Recupero, que ela fala da fúria coletiva pela internet. Isso é algo que está muito vigente, né? As pessoas se manifestam de uma forma mais agressiva do que de forma pessoal. E por que fazem isso? Parte disso é porque você pode se manifestar de forma agressiva contra o outro, contra a ideia do outro, e você não observa o sofrimento que você causa para o outro, né? Porque aí você não vai ativar suas áreas cerebrais relacionadas à empatia. Porque se você estiver frente a frente, você vai ter uma dificuldade maior de agredir, porque você vê a pessoa sofrendo e, como ser humano, a gente acaba participando da dor do outro. Quando a gente está digitando, que a gente está ali através da internet, a gente não vê o sofrimento que a gente pode causar do outro lado, né? Então, essa fúria coletiva, ela vai ser demonstrada pelos seguidores daquela sua opinião. Então, todos vão ver aquela agressão a alguém, alguma ideia, alguma coisa com a qual você não concorda, e aí você também vai para aquela fúria, você também vai escrever lá coisas agressivas, comentando uma postagem de alguém que fez uma postagem agressiva. Então essa é a chamada fúria coletiva da internet, que já é um fenômeno muito bem estudado, tá? Bom, aí depois eu vi aqui umas pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, mostrando como a raiva crônica é perigosa para a saúde, mas a gente já falou sobre isso, né? Que entra no mesmo mecanismo de estresse. Então vocês estão sabendo tudo de raiva, né? Então o cérebro, ele é muito interessante. Então essa conexão amígdala cerebral, córtex pré-frontal, ela tem que ser forte, a gente tem que ter um córtex pré-frontal bom, né? É diferente do cérebro de um psicopata, que, por exemplo, o psicopata, uma das características principais do psicopata é que a amígdala dele é uma amígdala que não se enche de raiva, ele não tem raiva. E o córtex pré-frontal dele, às vezes, é bom para segurar esses impulsos de raiva. Então, o psicopata, ele é capaz de elaborar o mal. Por exemplo, né, eu já vi com a Jaqueline, por exemplo, essas pessoas que amarram um cãozinho na linha do trem para ele ser atropelado. Então, esses indivíduos, eles são psicopatas, né? E o sistema dopaminérgico, que é o sistema de prazer deles, é ativado quando eles fazem um mal grotesco como esse, tá? Então, o cérebro do psicopata não tem nada a ver com isso que a gente está falando. A gente está falando de cérebro de pessoas normais, como eu e você. Só que nós temos a capacidade de desenvolver esse córtex pré-frontal, contarmos até 10 no momento da raiva, respirar fundo, entender aquela raiva e dar uma resposta mais adequada, que jamais deve ser a resposta violenta. O indivíduo que age com violência, com agressão física, ele tem um cérebro disfuncional, ele está inferiorizado em termos de evolução humana. O valentão é um indivíduo que é inferior na evolução do cérebro, ao contrário do que ele pode pensar, né? É isso. Meu amor, vamos para as perguntas. Você então. Falando sobre essa questão, né, dos psicopatas, a própria Jaqueline mesmo, ela fez uma pergunta, né? Se pessoas com raiva extrema têm facilidade para se tornar um psicopata. Não, é diferente, Jaque. Tem um livro muito interessante que eu acho que todos deveriam ler, que se chama Anatomia da Violência. Anatomia da Violência, do Dr. Adrian Raine. É um cara espetacular que estudou uma vida inteira, e mais de 30 anos ele estuda o cérebro relacionado às atitudes violentas. Ele esteve aqui no Brasil, num congresso, eu o conheci pessoalmente, um cara maravilhoso. Então ele estudou muito os assassinos em série. E estudando os assassinos em série, ele foi identificando as alterações estruturais cerebrais.
Então, esses assassinos em séries, normalmente eles têm uma amígdala que não fica hiperativa. Porque se o indivíduo ele vai matar em série, ele tem que planejar tudo muito bem. Então, ele não pode ficar nervoso, ele não pode ficar irritado. No final, ele vai matar a vítima, ele vai abusar da vítima sexualmente, mas não por raiva, é porque o prazer do psicopata está em infligir o mal ao outro. Né? É infligir, né? Infligir é outra coisa, é infligir mal ao outro. Então é isso, esse seria o prazer do psicopata, o mal que ele faz para o outro. Então é um cérebro diferente, né? E como se forma o cérebro de um psicopata? Então esse livro ele vai discorrendo sobre isso, mostrando que tem muitos fatores que podem causar essas alterações, que vão desde gravidez em que a mãe abusa de álcool ou de droga, ou que a mãe é desnutrida, depois uma infância num meio inadequado, ele cresce num meio violento, sem limites, desnutrição infantil, falta de educação formal, onde ele vai também aperfeiçoar seu senso de limite, enfim, um país onde há uma desigualdade social como o nosso, é um país que forma mentes violentas o tempo todo, né? Porque a gente vê tantas crianças ficando grávidas, né, meu amor? Você vê isso com frequência na escola, adolescentes que têm filho e que não está preparada para cuidar, né? Esses filhos depois eles vão ser crianças que às vezes não faz um pré-natal, aí tem um parto traumático que já aumenta a chance do indivíduo ter disfunção cerebral, que pode predispor à violência ou à psicopatia. Depois essa criança ela é mal nutrida porque ela não tem condição adequada, né, criada naquele meio violento, ela precisa aprender a se virar, a ser esperta, né? Essa esperteza às vezes está relacionada a ter que roubar para ter o que os coleguinhas têm. Enfim, são múltiplos fatores. A genética tem algum peso e assim se forma uma mente violenta, inclusive pode se formar assim a mente de um psicopata. Nesse livro muito interessante, ele descreve um caso de uma pessoa que era muito centrada, muito correta, e aí um tempo ele ficou violento, ele mata a mãe, a própria mãe, aí ele pega um fuzil, sobe num edifício e fica atirando. Daqueles casos que acontecem com uma certa frequência, infelizmente, nos Estados Unidos. Né? E esse paciente ele foi condenado, não me lembro se é a prisão perpétua, essa pessoa, prisão perpétua ou condenado à morte, mas aí na investigação ele tinha um tumor de lobo frontal. Né? E aí vem a discussão, foi ele mesmo que fez aquilo ou foi uma atitude devido a um tumor cerebral? Então esse livro eu indico para todos vocês, é a Anatomia da Violência, do Dr. Adrian Rain, é facinho de encontrar. Bom, a Branca, ela pergunta qual é a diferença entre a raiva e o ódio, em termos de sentimento. Eu acho que é só uma questão de nomenclatura, né? Talvez o ódio a gente use para uma raiva mais extrema, né? E talvez o ódio tenha assim um componente de mais duradouro, né? Algo mais duradouro. Eu acho que é só uma questão de nomenclatura, as duas coisas são praticamente a mesma. Ó, o Neto, ele tá lembrando a todos que no programa dele de quarta-feira ele vai falar sobre suicídio, né? Olha, já que nós estamos no setembro amarelo, né? E aí ele aproveita, né, toda essa questão do tema e ele pergunta se a raiva pode influenciar no suicídio. Esse programa do Neto todos devem assistir também, tá? Filosofando com o Neto, no canal A, né? É canal A da internet. É de quarta-feira às 8h30. 8h30. Então vocês devem assistir. É sempre um programa de qualidade muito alta. Muito legal. A pergunta do Neto é interessante, né? Será que o suicídio tem a ver com a raiva? Eu acho que o suicídio é o extremo da desestrutura, da disfunção cerebral. Eu acho que tem que ter um mix muito grande de sensações negativas para que o indivíduo não consiga enxergar uma solução para os problemas. Então ele vai ter uma redução de neurotransmissor com uma depressão intensa,
né? Ele pode ter sim alguma raiva até para dar energia para ele executar o ato do suicídio, mas eu acho que é um mecanismo muito mais complexo, que vai muito além da raiva. Eu acho que o suicídio é a falha completa da fisiologia cerebral, né? Da falta de automotivação total e da falta de observação de saída para qualquer problema. É o extremo, né? É o extremo. Bem, o Marcelo Egino, ele pergunta assim, traços de perfil de personalidade do ser humano e frustrações na vida podem ser indicadores de raiva ou explosões temperamentais do indivíduo? Sim. Esse desenvolvimento do córtex pré-frontal que eu falei para você, assim como o desenvolvimento da amígdala, depende muito do ambiente, né? Então, por exemplo, se você é um indivíduo criado num ambiente sem raiva, sem agressividade, né? Você tem lá uma família bem estruturada, o seu córtex pré-frontal ele vai amadurecer mais rápido e a sua capacidade de lidar com a sensação de raiva é uma capacidade melhor. A gente tem que lembrar que se o indivíduo passa por frustrações, por traumas, geralmente a gente faz uma depressão de neurotransmissor, né? A gente acaba tendo uma redução do nível de serotonina, de dopamina, principalmente de serotonina. Então, a pessoa que está depressiva, está ansiosa, ela pode ter uma tendência maior, sim, de ter raiva, né? Às vezes, não tanto de exteriorizar a raiva, mas de ter raiva, sim. Então, as frustrações ao longo da vida, né? Como eu falo para os meus pacientes, as cacetadas que a vida vai dando, elas nos predispõem a um desequilíbrio emocional, né? E esse desequilíbrio emocional pode ser a raiva, e às vezes até exteriorizada. Olha, a Graziela Costa, ela pergunta por que quando estamos com raiva parece que tem um zumbido no ouvido. É possível. Quando a gente está com raiva, uma raiva intensa, né, que a gente está cego de raiva, a gente libera muito neurotransmissor como adrenalina. A adrenalina é um vasoconstrictor, então pode dar vários sintomas, né? Às vezes dá aquele tum, né, aquele zumbido e a gente fica cego de raiva e vai para agressão. Então o zumbido faz parte da liberação, do efeito da liberação de neurotransmissores como a adrenalina. A Fátima Laroca, ela faz um comentário que é muito interessante. O pior mesmo de tudo é quando vem o arrependimento dessa atitude não pensada. Daí vem a angústia. É isso aí. Depois que a gente faz, não tem como voltar atrás, né? Então a raiva, ela realmente, quando a gente se entrega a essa raiva e age de forma instintiva, de maneira geral, a gente vai se arrepender depois, se a gente tiver o senso de culpa, né? Uma coisa que o psicopata não tem, né? O psicopata faz o mal e ele não tem o senso de culpa. É uma outra diferença do cérebro do indivíduo normal para um psicopata. Nós, como não somos psicopatas, a gente vai agir com raiva e depois, provavelmente, a gente vai se arrepender da nossa atitude. Então, isso é algo para a gente ficar sempre avaliando, né? Por isso que quando a gente está com raiva, tem que pensar na atitude, né? O ser humano amadurecido, ele só age quando ele calcula qual vai ser a reação do outro à sua atitude. Então, mesmo quando você está com raiva, se você tiver um córtex pré-frontal desenvolvido, você vai elaborar a sua resposta, né? E que nunca deve ser com violência, porque depois você se arrepende e não tem como mais desfazer o ato, né? É muito interessante que a raiva ela interfere no processo de criação, né? A gente estava ouvindo o Chico Buarque de Holanda falando que com raiva não se cria nada de bom o suficiente para perpetuar, né? Porque aquela raiva leva à criação de algo instantâneo para aquele momento que se vive e depois não se perpetua como sendo algo bom. Então a raiva, ela tira o nosso processo de criatividade mais singular e mais potente. A Inês Nunes pergunta se a raiva tem alguma relação com o estresse. Tem, Inês, tem sim.
A pessoa estressada cronicamente, conforme a gente já falou em lives anteriores, ela tem uma tendência a reduzir os níveis de neurotransmissor, inclusive da serotonina. Então, o indivíduo estressado cronicamente, ele fica mais predisposto a ter acessos de raiva. Ele fica com uma dificuldade maior naquela via que eu mostrei para vocês, da amígdala para o córtex pré-frontal. Então o indivíduo fica mais à mercê da atividade da amígdala cerebral. Então o estressado crônico ele fica mais predisposto a ter raiva e mais predisposto a reagir com violência. Ó, a Juliane Lobo, ela fala aqui da questão da bipolaridade, né? Como que é a raiva na bipolaridade? Porque o sujeito tá calmo, de repente ele explode, né? Assim, de uma hora para outra. A bipolaridade, tem os ataques de raiva. Sim, é que a bipolaridade então tem as fases, né? A fase de depressão e aquela fase de mania, né? O indivíduo vai ciclando, alguns ciclam de forma muito intensa, outros ciclam de forma menos intensa, mas o indivíduo na fase de mania, ele fica muito expansivo, ele fica com muita energia e certamente o indivíduo com distúrbio bipolar, na sua fase de mania, ele tende a ficar mais irritável e mais tendencioso a reagir com agressividade. Ó, a Jaqueline também tem uma outra pergunta. Ela fala sobre se existe algum tratamento para a raiva nos casos extremos, se a estrutura cerebral ela é determinada pelo DNA ou ela é formada pela educação que pesa mais. Interessante. Você iria aproveitar muito esse livro, Jaqueline, Anatomia da Violência, vale a pena ler, tá? Mas a pergunta é muito boa. A genética é um fator, sem dúvida, né? O indivíduo pode ter aquela genética que eu falei daquela Universidade de Zurique, né? Aquela pesquisadora mostrou que geneticamente você pode nascer com uma tendência a ser pavio curto. Mas você pode trabalhar no sentido de desenvolver seu córtex pré-frontal e controlar melhor essa raiva. A genética é importante. O meio onde você vive é muito importante, porque pra gente o cérebro ele tem uma plasticidade muito grande. Então, se você vive num ambiente em que tem limite, em que existe uma harmonia relativamente boa entre os componentes da família onde você cresce, a tendência é o seu córtex pré-frontal se desenvolver melhor. Agora, se você já tem uma tendência a ser pavio curto, a ser agressivo, e você cresce num ambiente onde existe violência, né, onde o pai bate na mãe, onde alguém bebe e é violento e tal, e a criança se desenvolve naquele meio, o córtex pré-frontal vai ter uma dificuldade de desenvolvimento. Então, se já tiver uma tendência genética à agressividade, vai ser extremamente agressivo. E o indivíduo pode nascer com uma genética ótima, no sentido de não ser agressivo. Mas se ele crescer num ambiente agressivo, num ambiente inóspito, inadequado, mesmo ele não tendo a genética, devido ao meio onde ele está se desenvolvendo, ele pode sim se tornar alguém violento. Então a genética tem uma importância, o ambiente tem uma importância. Então se o indivíduo vai ser agressivo ou não, vai depender do peso de cada uma dessas variáveis, né? Que seria a genética e o meio. Você perguntou, tem tratamento? Tem, muitas vezes tem, né? Então às vezes o indivíduo está nervoso, agressivo, como como uma sensação associada a algo maior, como por exemplo a depressão, o transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico, né? Passando por um momento de estresse pessoal muito grande. Então nesse momento o indivíduo pode precisar de psicoterapia ou de medicamento, né? O medicamento pode, por um tempo, aumentar o nível de neurotransmissor nesse cérebro e fortalecer essa via. Então o indivíduo tem mais serotonina, tem mais dopamina para fazer o seu córtex pré-frontal trabalhar legal, e aí ele vai ficar mais no controle dos seus sentimentos, inclusive no sentimento da raiva. E a Dalva Machado faz a grande pergunta, como evitar as crises de raiva? Então, como evitar, né? Essa é uma pergunta boa, mas
manter um cérebro saudável ajuda demais. Então, como é que é isso? Primeiro, a gente precisa, sempre que tiver no momento de raiva, nunca tomar uma atitude na base do impulso. Como é que eu vou fazer isso? Bom, isso é uma questão de treinamento. Sabendo tudo isso que vocês ficaram sabendo hoje nessa live, sabendo que a raiva é algo que pode te fazer mal e a raiva é algo controlável, você sabendo isso já é o primeiro passo. Porque quando você estiver com raiva, antes de xingar de volta, você vai parar, você vai respirar, você vai analisar. Só o fato de você respirar, prestar atenção na sua respiração por 2, 3 vezes, isso já vai aumentar a ação do seu sistema nervoso parasimpático. Você já vai liberar acetilcolina que vai combater a adrenalina. Então, só o fato de você parar e respirar já vai mudar completamente a sua resposta. Então, esse é um fator fundamental. O restante é ter um cérebro fisiologicamente equilibrado. Isso a gente consegue, como a gente vem falando aqui, evitando aquelas oscilações de neurotransmissor, de serotonina. E isso é atividade física, ajuda muito no equilíbrio emocional, a dieta adequada, o sono de qualidade, então, e a administração do estresse. Então, esses fatores eles vão influenciar para que você tenha uma capacidade de observar a sua raiva e, então, responder de forma mais adequada, mais racional. Responder de uma forma que você já entenda qual vai ser a resposta do outro à sua resposta. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. É uma questão de treinamento e a gente melhora muito com o tempo. Tá? Eu particularmente melhorei demais com o tempo, né? Na minha época de jogador de futebol profissional, eu era um cara considerado pavio curto, então eu era expulso com muita frequência, os marcadores batiam em mim, eu batia de volta, ou seja, era um cérebro menos desenvolvido, né? O cérebro ali de um adolescente, de um adulto jovem e tal, e aí eu agia impulsivamente. Aí depois eu fui melhorando, depois que eu fiz neurologia, que eu entendi esse funcionamento todo, hoje para me tirar do sério é muito difícil, tá? Não estou dizendo que eu sou perfeito, porque ninguém é, infelizmente não, mas a gente pode estar sempre evoluindo. E essa evolução vem no treinamento, né? A próxima vez que alguém te fizer passar raiva, não responda imediatamente. Respire, analise a sua sensação, para depois você emitir uma resposta. Olha, tem mais um comentário aqui da Jaqueline também. Ela diz que seria muito bom, né, se todos tivessem o privilégio de nascer em uma família estruturada, dotada de conhecimento, coerência, mas infelizmente vemos o aumento de famílias desestruturadas, sem planejamentos, sem princípio. Ela diz que fica imaginando como será no futuro. Tá aí, Jaque, leia esse livro, Anatomia da Violência. O Dr. Adrian Rain, na hora que terminou a palestra dele, a gente ficou conversando. Eu tive o prazer de conversar. Esse cara é um gigante da neuropsicologia. Ele é conhecido mundialmente. E eu perguntei o que ele achava do Brasil. E ele falou para mim, pessoalmente, que o Brasil, se não mudasse radicalmente, ele seria um celeiro de mentes violentas, né? É lógico que não só o Brasil, todo país que vive numa desigualdade social enorme, né? Com essa falta de estrutura educacional, falta de estrutura realmente familiar, né? Então, no futuro, infelizmente, no futuro, a tendência, se as coisas não melhorarem, a gente sempre espera que melhore, o futuro é a gente ter muito mais violência. A gente vai ver a violência não crescendo, né? Ao invés de nós evoluirmos como seres humanos e dessa forma nós teríamos menos violência, a gente acaba se transformando num país de extrema violência, né? Estava fazendo um estudo esse final de semana sobre os países nórdicos, né? Os países escandinavos, e estava vendo o índice de violência, por exemplo, na Finlândia, na Suécia ou na Noruega, na Dinamarca, eles têm um índice de violência quase que zero, tá? Não acontece crime
não tem agressão familiar, é uma coisa incrível, né? E aí eu estava vendo, né, o que eles fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um investimento maciço em educação, uma qualidade socioeconômica que foi evoluindo. Então hoje todo mundo é empregado, todo mundo tem um salário bom, todo mundo vive muito bem. Então as condições para que as pessoas não fiquem violentas são condições adequadas nessa área. Quando a gente vai para um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, a gente vê que a parte da violência realmente ela fica exacerbada. Olha, o João Afonso está assistindo João aqui Afonso, a live com a gente, né? O administrador do Cornetas de Araponga, nosso vizinho também. Sim, abraço. Obrigada, quanta honra. Deixa eu ver, ó, tem muitas pessoas que entraram depois, né, da live já ter começado, e algumas pessoas estão até aqui perguntando como é que fazem, como é que elas podem fazer para assistir a live depois. Então ela fica arquivada aqui no nosso perfil do Facebook, mas também fica lá no canal do YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. É só procurar, aliás, se inscrever também, né, no nosso canal, mas todas as lives elas ficam arquivadas lá também, para que vocês possam assistir depois com mais calma, no momento que for mais adequado aí, durante a semana. Isso aí. Deixa eu ver. Meu amor, olha, perguntas nós não temos mais, mas muitas pessoas aqui agradecendo, legal, gente, né, sobre o tema da live, dizendo excelente live, muita gente, né, fazendo aqui as suas colocações, interagindo entre os participantes. E a Jaqueline, que eu até dei risada quando você falou que melhorou muito na questão da raiva. A Jaqueline disse: doutora Érica te colocou na linha. Não foi, não. Ele já era um rapazinho muito calmo. Isso aí. Legal, mas gente. Isso. Eu acho que foi boa a live, né? Foi um foi assunto ótimo. interessante. Próxima segunda-feira, então, a gente vai falar sobre tonturas, tá? Muitos pacientes pedem para a gente falar sobre isso, então eu vou falar, tirar as dúvidas de vocês. Então vai ser um tema interessante também. Meu amor, ó, a Nilza, acabei de ver uma pergunta agora, posso aqui? Vamos, né? Vamos finalizar, ó. Sempre fui uma pessoa tranquila e controlada. Hoje em dia estou com um pavio mais curto. Pode ser que seja porque já me controlei muito? Não. Se você está com um pavio mais curto, está com uma raiva maior, uma dificuldade maior de controlar, isso pode estar relacionado a algum distúrbio de humor, como transtorno de ansiedade, como depressão. Na verdade, você está tendo provavelmente um déficit de neurotransmissor que está te deixando com o pavio mais curto. Então, isso precisa ser modificado com bastante atividade física, com uma dieta adequada e, às vezes, psicoterapia e medicamento. Mas não é porque você reprimiu, não é porque você tinha um autocontrole bom, né? E à medida que seu cérebro for ficando equilibrado bioquimicamente novamente, você vai deixar de ser pavio curto. Olha que legal, a Sara Fedrigo, ela diz que assim que a live fica disponível, né, lá no YouTube, ela já compartilha com toda a família. Que legal, obrigado, Sara. Muito obrigado. Bem bacana mesmo, ó. A Jaqueline se despedindo, agradecendo pela live, a Margarete Malafaia também, né, agradecendo pelas informações. A Isa também, né, dizendo que o tema foi muito bom. O Ivan, né, que tá lá nos Estados Unidos também, assiste aqui a nossa live. Honra, né? Irmão da Isa. Irmão da Isa, isso mesmo. E o pessoal vai se despedindo, deixando aquelas mensagens gostosas, gente, né, que a gente sente tanta alegria em ler. Sim. Então, nossos agradecimentos a todos enorme, vocês. Né? Porque aqui nós viramos meio que uma família, né, que nós discutimos assuntos interessantes, sempre com muito equilíbrio, e a gente acaba ganhando com isso. Eu ganho também, porque as perguntas são muito boas, e vocês ganham porque vão tendo um conhecimento melhor de saúde cerebral. Foi uma honra, foi um prazer. Na próxima segunda
estaremos juntos novamente. Né, meu amor? É isso aí. Estaremos aqui a todos vocês. Tenham uma excelente semana e a gente se vê. Beijão. Um beijo.